oração antes da gente começar. Querido Pai que está no céu, santificado seja teu nome. Obrigado ao Pai, porque mais um dia nós estamos na tua casa de oração, porque assim o Senhor quis. Abençoe cada um que está aqui e que, Pai amado, possa a mensagem atingir o coração de cada um. Não eu, Pai amado, que falo da minha própria boca, Pai amado, do meu eu, mas que o Espírito Santo use minha própria boca. Que eu me diminua e que Cristo cresça na minha vida. E abençoe aquelas pessoas que não puderam vir. É o pedido e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E com esse pensamento, irmão, todos acharam, amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Amém? Vamos parar por aqui. Como eu disse, irmãos, mais um ano Deus nos sustentou. Mais um ano Deus nos deu a vitória. Tivemos lutas, tivemos dificuldade, tivemos às vezes frustração, decepção, passamos também por lutos, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Amém. Quando nós vemos essa história aqui dos 10 leprosos, nos chama a atenção por vários motivos. Primeiro, quando Jesus esteve aqui na terra, eu acredito, não tenho sombra de dúvida, que ele já estava com hora e local marcado por muitas pessoas, principalmente as pessoas que ele tiveram o encontro de ter a oportunidade ali de curá-los, né? E esses 10 leprosos não foi diferente, já estavam marcados em seu lugar. As pessoas que andavam com Jesus ali, o que elas tinham em mente? Eu vou estar com Jesus. Jesus tinha em mente o quê? Eu quero instruí-lo e ensiná-lo. É isso que Jesus faz, irmãos. Irmãos, Jesus não veio para ser mais do que o ser humano, assim, querer humilhar mais do que a gente já foi humilhado com o mesmo pecado. Pelo contrário, Jesus veio nos resgatar. E quando ele passa entre essas duas cidades, tem uma aldeia. E quando chega nessa aldeia, antes dele entrar na aldeia, vem encontro com ele quem? 10 homens. São comuns? 10 homens não são comuns. Por quê? Eles estavam infectados com uma doença chamada lepra. Irmãos, para quem não sabe, a lepra, naquela época, era uma doença como fosse um câncer. Um câncer, que a pessoa pega um câncer e fala assim, é o fim, não tem mais jeito. A lepra era a mesma coisa. Quando a pessoa falava assim, eu estou com lepra, ela já sabia que tinha sentença de morte decretada. Só não sabia quando, mas ela tinha sabido. A lepra, irmãos, para você ter uma noção, ela afasta as pessoas dos seus familiares. Diferente do câncer. O câncer, as pessoas estão ali abraçando, acolhendo. A lepra era mais forte que o câncer. Por quê? Porque a pessoa tinha que ficar afastada. Quando falou aqui que entre as duas cidades tinha uma aldeia e perto da aldeia tinha um grupo de homens, então o que eles estavam fazendo ali fora da aldeia? Provavelmente eles moravam na aldeia. Eles estavam fazendo fora da aldeia porque eles estavam com a lepra. E a lepra, irmãos, ela é uma doença, além de ter a sua vida já decretada de morte, estado decretado de morte, ainda ela tinha um outro detalhe, ela fetia. Ela comia o ser humano, para quem não sabe, ela comia o ser humano vivo. Ia o pé, ia o dedo do pé, uma perna, um braço e assim ia, até a morte. Que morte cruel, né? Que morte. Todas as mortes, assim, questão de doença é cruel. Agora essa aí é mais cruel. Então eles não poderiam ficar na aldeia, eles poderiam ficar onde? Fora da aldeia. Por quê? Porque cheirava mal. E outra, eles não poderiam ter contato com parentes, amigos ou qualquer outra pessoa que não tivesse essa doença. Porque ao contato com essas pessoas, eles também ficariam mal. Na Bíblia nós temos vários relatos sobre a lepra. A lepra ela é uma doença naquela época muito
vamos dizer, no auge, né? Era a única doença mais forte naquela época, era a lepra. E esses homens estavam leprosos. E quando nós pegamos aqui o texto, fala que Jesus, ao entrar, ou seja, Jesus não chegou a entrar dentro da aldeia, ele ia entrar. Aí esses 10 homens fizeram o quê? Clamaram a Jesus, gritaram a Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo no século XXI. Nós estamos vivendo, eu costumo dizer assim, nós somos os últimos dessa geração. Não vai ter outra geração. É impossível outra geração na situação que esse planeta se encontra. É impossível. Né? Ainda mais nós que estudamos a Bíblia, que entendemos, que estudamos, igual como falou aqui o pastor aqui. Então, ou seja, os sinais estão todos aí. E hoje nós vivemos numa sociedade que temos a tecnologia, temos a ciência, temos aí a medicina, mas vivemos numa sociedade onde a maior parte dessa sociedade já está contaminada com a lepra, espiritualmente falando. Porque você não pode encostar perto de ninguém, que a pessoa se dói, você não pode pregar para a pessoa se dói. Então, ou seja, nós estamos num momento que é pior que se tivesse uma lepra. Entendeu? A geração está perdida, essa nossa geração. Se nós que temos a verdade, se nós conhecemos a verdade, se nós não regaçarmos a nossa manga, se nós não orar, jejuar, buscar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia e força, e for lá buscar essas pessoas, elas vão morrer. Mas louvado seja Deus, que Deus tem seus homens e suas mulheres fiéis, amém? Estamos aqui. Então, quando nós pegamos Jesus, quando ele olha para aqueles homens falam assim: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Eles clamam. Por que eles clamam? Porque eles estavam numa situação já decretada de morte. E hoje, irmãos, que situação eu e você se encontram? Né? Às vezes nós encontramos uma situação difícil. Não é uma lepra física, mas às vezes é uma situação difícil. E o que Deus quer que nós fazemos? Clamamos a Ele. E Ele está para nos socorrer. Amém? Irmãos, quando esses homens recebem a palavra de Jesus, que Ele fala assim: ide, vai ter com o sacerdote. Jesus quer nos ensinar algo. Jesus, ele, de todos os milagres, ele sempre faz milagres diferentes. E esse foi mais um diferente. Por quê? Porque Jesus, ele geralmente ele põe a mão, geralmente ele fala, geralmente ele levanta. Tem várias formas de Jesus estar curando. Quando você pega a Bíblia, ele tem várias formas de ele curar. Só que essa forma foi diferente. Ele não curou aqueles homens. Aqueles homens, ele provou aqueles homens. Quando você pega o texto, parece, irmãos, que esses 10 leprosos, o encontro deles com Jesus parece que foi bom, mas não foi muito bom. Por quê? Porque Jesus precisava ver até onde iria a fé daqueles homens. E hoje, o que Jesus quer fazer com a gente? Às vezes a gente oramos por um problema, oramos para Deus resolver aquela situação, e às vezes parece que Deus está em silêncio. Mas não é. Ele quer testar a nossa fé. Ele quer ver até que ponto nós estamos dispostos a ir usar o id. Ele falou lá para os leprosos: id, vai ter com um sacerdote. Mas espera aí, como que eu vou ir para o sacerdote, sendo que eu não estou curado? Sendo que Jesus nem me pôs a mão, sendo que Jesus nem me pôs a mão, me abraçou, me falou, me curou. Jesus não fez nada disso. E Jesus falou o quê? Ide, vai ter com o sacerdote. Agora imagine se aqueles homens, irmãos, tivessem posto um pingo de dúvida na mente deles. Mas peraí, como assim? Eu não vou não, ele não veio falar comigo. Eu não vou não, eu estou ainda leproso. Porque, irmãos, quando ia falar com o sacerdote, o que significa ir falar com o sacerdote? Porque quando você descobre a lepra, você tem que sair fora da cidade. E quando você tem a cura dela, você tem que primeiramente ir ter encontro com o sacerdote, para ele ver o teu corpo, ver a tua situação, e ele vai dar o último avalio. E ele vai falar sim ou não, se você pode voltar à sociedade. Exatamente. Então, o sacerdote é como fosse um médico, para dar o aval naquele momento.
E eles tiveram que ir com o sacerdote. Só que no meio do caminho, algo espetacular aconteceu. E quanto mais eles andavam, quanto mais eles corriam, quanto mais eles davam passo, mais a lepra iria saindo. E hoje, o que nós podemos aprender com isso? Irmão, se nós temos uma situação difícil, se nós temos um problema, se nós temos algo que está tirando nossa paz, ou é uma cura física, mental, ou até mesmo espiritual, Jesus quer que a gente façamos o quê? Darmos cada vez mais passos, mas não vai atrás de um sacerdote, ou de um ser humano, ou de uma medicina só. Não que nós não possamos usar isso, mas espiritualmente falando, Jesus quer que a gente dê passo cada vez mais próximo dele. Buscar na madrugada, culto no lar, oração, ler a palavra. Então é isso que Jesus espera de cada um de nós. Então, irmãos, quanto mais nós chegamos a Deus, mais nós ficamos curados da contaminação desse mundo. Muitas vezes, irmãos, Deus não vai curar nós fisicamente. Uns cura, outros não. Mas o importante não é a carne física. Eu sei que todos nós queremos ter a cura da carne física. Mas a maior importância para o ser humano, amém? E aqueles leprosos entenderam. E eles foram. Por quê? Quando foram chegando perto do sumo sacerdote, eles viram que tinha sido curados. Amém? Parece que é bonito, de certa forma é bonito, porque foi curado. Mas há um outro detalhe, irmão, não foi muito legal. Quer ver? Vamos ler no rodapé aí. O 15. Vou ler o 14. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Amém? Mas quantos foram para ser curados? Era 10. E quantos que voltaram? Era 11. O que isso quer nos mostrar? Lembra do tema? Gratidão. Nós estamos finalizando o ano de 2025. Estamos na semana para entrar no ano de 2026. Passou praticamente 365 dias. E o que Deus fez na sua vida e na minha? Muita coisa. Como eu disse, nós tivemos altos e baixos. Mas até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos teve, amém? E o que eu fico mais triste, irmãos, ao ler esse versículo, é que assim, eram 10. Quantos voltou? Só um. E os 9? Onde estavam os 9? O que nós podemos aprender com isso? Que um estava disposto a ser grato. Foi lá e teve com Jesus. E os outros? A felicidade foi tão grande que esqueceram de voltar. Irmãos, nós entendemos que a situação dos 9, porque a alegria foi grande, a emoção foi grande, que eles tiveram o desespero de ter com a família, com os parentes, com os amigos. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe, irmãos, que quando aquele um voltou para falar com Jesus, ele recebeu algo que espetacular que os outros não receberam. Os outros receberam, se a gente for analisar, os outros receberam, sabe o que? A cura física. A cura física. E esse outro recebeu algo a mais que nós vamos ver aqui agora. Vamos ler o capítulo 16, o versículo 16. Fala assim: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Irmãos, dos 10, um voltou, e esse um era da casa, da linhagem de Jesus, era ali o que era para ser amigos de Jesus ali, os mais chegados de Jesus ali. Não, os mais chegados não voltou. Quem chegou, quem voltou? Um que aqueles 9 tacavam pedra, exterminavam, que era o samaritano. Eles não davam o samaritano. E foi o justo o samaritano que voltou a agradecer a Deus, agradecer a Jesus.
Isso nos mostra, irmãos, que às vezes não é uma placa de religião, não é uma placa de igreja que vai nos separar dos demais. Tem muitas pessoas aí afora, irmãos, que eu já tive com muitas delas,